Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Amigas e amigos, TVE Entrevista hoje conversa com uma das atletas mais importantes, não apenas do Brasil, a ex-ginasta olímpica Daiane dos Santos. Daiane foi a primeira ginasta negra no mundo a conquistar uma medalha de ouro. Entre ginastas brasileiros, mulheres ou homens, a primeira a ganhar uma medalha de ouro numa edição do Campeonato Mundial. Daiane dos Santos está eternizada na história da ginástica mundial. Numa homenagem da Federação Internacional, dois dos movimentos que Daiane criou, os saltos duplo twist carpado e duplo twist esticado, terão para sempre o seu nome, dos Santos 1 e dos Santos 2. Formada em Educação Física, embaixadora da ONU Mulheres no Brasil, Daiane dos Santos tem um projeto socioeducacional, o Brasileirinhos, de ginástica artística gratuita para crianças carentes. Daiane dos Santos, prazer recebê-la aqui na TV Entrevista e também no meu canal Bob Fernandes para essa conversa. Obrigado, Bob. Eu que te agradeço. Agradeço a TVE também pelo convite. Bom estar aqui com vocês. Daiane, praticamente todos os dias assistimos pretas e pretas sendo humilhados, espancados, chacinados ou assassinados, como Genivaldo há semanas. Não só, mas muitas vezes também por policiais, também eles pretos, pretas, negras. O que você sente quando você vê essas cenas cotidianamente sendo repetidas? Acho que a gente passa, a gente tem até hoje, né, passado por momentos, acho que de brutalidade, né, com a questão racial, principalmente com a pessoa preta. E é por conta de vários fatores. Um deles é a injustiça, né, e a falta, acho que de seriedade, muitas vezes, que os casos, né, como os casos são levados. Assim, pessoas que podem se posicionar, né, ali dentro, indo em pró à questão racial, reeducando as pessoas, desde as casas até os locais onde a gente tem os atendimentos, seja um policial, numa escola, ou andando simplesmente na rua, né? Onde as pessoas entendam que a pessoa preta faz parte do Brasil e precisa de respeito, assim como qualquer outro cidadão desse país. A gente tem inúmeros casos, né, de exemplo de impunidade e de injustiça no Brasil, seja para quando a vítima direta de uma agressão física ou verbal é uma pessoa preta, até casos de falta de oportunidade, né, Bob? Então a gente está, eu acho que nessa busca que tem crescido cada vez mais e a gente tem ganho espaço. Mas é claro que falta muito ainda. A gente vê isso todos os dias. Infelizmente, a gente tem essas más notícias que chegam aos nossos ouvidos e que acho que ferem tanto os nossos olhos, e principalmente o nosso coração. Antes da gente começar do início da sua vida, da sua carreira, mais um pouquinho desse tema que é crucial para que o Brasil possa se refundar, digamos assim, né? Inúmeras vezes você se referiu, já vi, ao preconceito que você viveu, inclusive na ginástica. Isso aconteceu também na seleção, como quando, você, se não me engano, refere-se inclusive ao uso do banheiro, que havia quem não quisesse ou não quisesse dividir o banheiro contigo. É isso mesmo? Foi isso mesmo que aconteceu? Acho que quando a gente fala de casos acho que de brutalidade racial, né, é difícil a gente ver uma pessoa preta que não tenha sofrido algum ato de preconceito nesse país. E aí a gente está falando da questão esportiva, né, da ginástica, mas a gente sabe que não é um caso isolado, que não é uma situação específica do esporte, mas sim uma questão de construção, de educação do povo brasileiro, de uma forma geral. Dentro da ginástica, sim, no meu começo, eu sofri preconceito racial.
Uma das questões foi a questão de pessoas se negarem a usar os mesmos espaços, né? Isso, atletas? Atleta, na verdade, como era bem no começo, eram os pais e alunos, né, que praticavam ginástica ali. Nesse ambiente esportivo ao qual eu estava, nesse clube, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, isso. Mas a gente sabe que isso não é uma questão de Estado, né? Mas sim uma questão ainda de falta de empatia, falta de educação e tantas outras faltas que a gente tem, né? Em todos os estados brasileiros ainda. E aí a gente volta do começo, né? Da seriedade de como as pessoas entendem a questão racial no Brasil. Essa situação aconteceu bem no começo da minha carreira. Não foi só a situação de não usarem o mesmo banheiro, mas de algumas pessoas se sentirem desconfortável. E a gente sabe que a presença preta, né, que a pele escura, ela causa um desconforto para muitas pessoas que acham que alguns locais não são para a nossa raça, né, para nós estarmos lá e nós não deveríamos. Mas a gente está sempre ali para mostrar que é sim, que a gente vive num país livre e que a gente tem o direito de estar. E somos resistência, né? E essa resistência que vem com essa presença abre portas para que outros venham também, né, a se permanecer firmes em situações como essa ou como tantas outras. O que a gente mais deseja é que isso não aconteça, né? E que a gente possa ver cada vez mais oportunidades iguais, né, de equidade para todas as pessoas e que as pessoas, principalmente a população, porque a gente está falando aí de uma população preta que é quase 60% de um Brasil, né, ali, muitas vezes invisível para a sociedade, ou na verdade não invisível, que muitos querem mostrar que é invisível, mas que não é. Então, eu vejo essa situação, né, como eu disse, como mulher preta, vi como menina preta, mas também fui instruída como menina preta como se posicionar nesses momentos. E a posição que eu aprendi com a minha família nessa situação é: acredite no que você quer e dê valor a quem te valoriza. Você não precisa ouvir quem não te reconhece e quem quer desvalorizar ou desmerecer, né, os teus resultados. E foi isso que aconteceu, né? Eu olhei para o que realmente importava, que era a ginástica, e deixei essas outras questões de lado para poder chegar até o meu objetivo, que era me tornar uma ginasta. Nessa sua movimentação, nessa questão racial, você tem se conectado com outras pessoas, com outros grupos, ou você tem se movimentado nisso sozinha mesmo? Eu acho que mais do que a gente se movimentar com outros grupos, a gente se movimentar no dia a dia, né? Acho que essa lição eu recebi dos meus pais. Não adianta só a gente entrar numa internet, postar um vídeo e fazer um chamamento quando a gente vê situações de brutalidade como a gente viu agora, né? Acontecer agora e tantas outras, né? Que a gente viu. Todos os dias. Triste realidade, né? Brasileira e mundial. Esse nosso trabalho é do dia a dia. E eu falo muito dessa construção em casa, né? De como tu vai passar essa questão, principalmente da valorização da etnia africana, do orgulho da gente ter das nossas raízes e mostrar que, infelizmente, vai haver momentos como esse triste e que cabe a nós fazer com que esses momentos mudem, né, de todas as formas, com mais justiça, com mais equidade. E isso começa com a valorização dentro da nossa casa, mostrando para o nosso filho, para a nossa filha, para o nosso sobrinho, irmão, que a história que o Brasil montou das pessoas pretas não é a história verdadeira, né? Que nós não somos escravos, mas que nós fomos escravizados, né? E a gente ainda tem acho que essa conta, né? Essa conta tão amarga até hoje que a gente está pagando quanto a isso. Então, o meu trabalho, ele é mais do que a gente ir na internet, fazer um post. É assim no dia a dia, é estar buscando, acho que valorizar todas as pessoas que estão próximas a mim. É olhar para aquela criança, para aquele jovem, para aquela senhora, com um olhar de admiração, dizer como é bonito, como é capaz, e mais ainda, poder fazer o que eu puder para poder ajudar nessa questão.
Uma das situações é a própria, eu acho que construção educacional que eu tive na minha casa. Como meu pai fala, né? Infelizmente, a questão da escravidão, eles feriram diretamente a questão das famílias negras, né? Das famílias pretas, separando aí as famílias, né? As mães foram para um lado e os pais para o outro. E isso fez uma desconstrução familiar que nos atinge até hoje, né? Muitas vezes. E claro, né? Toda essa conjuntura de histórias, acho que estão muitas vezes autoafirmada por muitas pessoas que não é verdade, né? Que nós somos menos, que nós não somos dignos, que nós não somos capazes. Então, tá na gente começar esse trabalho nas nossas casas e, claro, levar além das paredes das nossas residências, dos nossos locais, para outras pessoas também, né? É a gente ajudar também a mudar essa história do Brasil, essa história contada, essa história mentirosa contada por muitas pessoas, né? E eu acredito que isso é no dia a dia, assim. Começa com um trabalho de formiguinha, aonde a gente vai encontrando, né, inúmeros locais e pessoas que estão lutando pela mesma causa, a causa da valorização do ser humano como um todo. E aí eu não estou falando só da questão racial, né? Eu estou falando de tudo que envolve o ser humano. Dignidade, respeito, equidade, valores, direitos e tantas outras questões. E eu acredito muito nisso, sabe, Bob? A sua, Óbvio que quando a gente tem um grupo, né, a gente se sente mais fortalecido. Muitas vezes a gente se sente só nessa luta, né? Mas a gente não está sozinho, não. A gente está cada vez mais forte, isso vem crescendo. E com a internet, né, aproveitando aqui, a gente tem ganhado aí cada vez mais força, porque não tem como encobrir mais. Os fatos estão aí. Não... a sua trajetória, a sua vida é um exemplo muito claro de tudo isso que você está falando, né? De como, independente do coletivo, mas também com o coletivo, se rompe essa situação de um país que teve 2/3 da sua história com escravização, né? Que é uma coisa impactante. Impactante também é o seu currículo. Então, eu vou ler alguma coisinha rápida aqui para te fazer uma pergunta. Você foi a primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira em 2003, a primeira ginasta preta no mundo a ganhar uma medalha de ouro, a primeira pessoa do Brasil a ganhar ouro no Mundial de Ginástica, medalhista 5 vezes, incluindo pan-americanos. Dito isso, no seu ranking de gratidão por essas pessoas que te acompanham, que te acompanharam, quem está lá no topo? Quais são as pessoas que estão no topo? E daí a gente começa a falar da sua vida desde o começo. Acho que eu tenho uma gratidão a muitas pessoas, né? Por eu ter conseguido construir uma história e conseguido, acho que, chegar a realizar o meu sonho de me tornar uma atleta, né? Uma ginasta. Eu fui construída por uma diversidade de pessoas de cultura. Mas a primeira gratidão, primeiro é a Deus e a minha família, né? Aos meus pais ali, tudo que eles fizeram para que eu pudesse chegar aonde eu sou hoje. Acho que não só uma ginasta, mas por ser uma pessoa do bem. Essa construção foi feita por eles, né? E eu acho que ela foi ainda mais plantada, regada, né? Com muito amor de pessoas que vieram ao encontro ali. Os meus treinadores, né? Professores que fizeram parte dessa construção, amigos queridos e torcedores, né? Que estavam ali ao meu lado. Então, acho que é difícil a gente agradecer, a gente colocar em nomes aqui, mas acho que essas pessoas todas fizeram com que eu hoje possa dizer e eu ter me tornado uma campeã do mundo, ter sido a primeira ginasta brasileira entre homens e mulheres a ter um título mundial e ser a primeira ginasta negra aí, mostrando que o talento ele não está na cor da pele, né? Mas sim, uma boa parte disso é a oportunidade que nos é dado, né, para a gente conseguir descobrir esse talento e desenvolver esse talento, assim. E essa oportunidade me foi dada e foi construída com a mão de muitas pessoas. Então, eu sou grata a todas essas pessoas com mãos de muitas cores, né, ali unidas para que eu pudesse chegar hoje onde eu cheguei, onde eu estou hoje.
Ser Você, não só a Daiane dos Santos, mas ser, acho que uma pessoa do bem. Eu acho que é tudo que os meus pais almejavam para mim e almejavam para minhas irmãs e para o meu irmão, e acho que eles conseguiram construir esse papel muito bem, todos que colaboraram para isso. você certamente não tem como citar todo mundo, seus treinadores todos, tal, mas tem um nome que, para quem apenas acompanha de fora, ele sempre se sobressai ou aparece. E aí eu te pergunto, o Oleg Ostapenko, treinador ucraniano e equipe, né? Que dimensão eles tiveram na sua vida, ao menos do ponto de vista esportivo? Não só, o Oleg foi uma pessoa muito importante na minha vida, não só como treinador, né? Como pessoa. Ele ajudou a me construir como ser humano, como pessoa de uma forma geral, né? Desde o olhar dele, perfeccionista, né? Ali exigente a Que tudo que ele idade, fazia. que Hã? idade você tinha? Que idade você tinha quando começou? 19 anos. Desde dele ter me escolhido, eu acho que isso é bem importante da gente citar. Quando o Oleg chegou no Brasil, ele fez a seleção brasileira, né? Ele escolheu cada menina. E não só escolheu através do resultado das competições brasileiras. Ele foi a cada local de treinamento de cada ginasta. Então, ele procurou entender um pouco a realidade de cada um para construir essa equipe e fazer um trabalho diferenciado, né, do que a gente tinha. Como a gente já citou aqui, né, Bob, a gente não tem uma igualdade. E dentro do esporte a gente também não tem, né? Dentro de treinamento, de instalações, até mesmo de equipe multidisciplinar, como a gente fala hoje, né? De todos esses preparos que vão além do ginásio. E o Oleg sabia disso, porque ele também vem de uma realidade parecida lá na Ucrânia. Então, ele montou uma equipe, né, onde todas as 22 ginastas que ele escolheu treinaríamos e moraríamos juntas em Curitiba, né? Inclusive, hoje eu estou aqui em Curitiba, pode ver que eu estou com esse cachecol aqui frio, né? E ele montou essa equipe com esse olhar de dar o melhor pelo Brasil, né? Esse homem generoso, né? Acho que as pessoas viam muito o olhar sisudo e a gente tem acho que muitas vezes a gente vê alguém que é mais sério e acha que aquilo ali é porque não gosta ou porque de alguma forma nos fere, né? A imagem. A gente é muito mais solícito quando alguém está rindo para gente, mas nem todo mundo que ri para gente quer o nosso melhor. E era justamente essa questão do Oleg. Ele sorria muito, mas muitas vezes as pessoas viam ele muito sério. Não poderia ser diferente, né? A posição dele era como o melhor treinador e como chefe da seleção brasileira de ginástica, né? Ele estava no lugar mais alto ali, vamos dizer, do pódio para poder comandar. Então ele construiu muito dentro de mim, dentro desse olhar. A gente teve muitas trocas. O Oleg, vezes que eu estive doente, ele ia até minha casa. Até hoje, né? Até hoje não mais, porque a gente perdeu o Oleg no ano passado, mas a gente manteve contato e esse carinho dele foi durante todo esse tempo, estando no Brasil e fora dele. Esse cuidado era um cuidado como um cuidado de pai, né? Ali, um pai dentro da ginástica e fora também. Assim, eu tenho uma gratidão enorme por ele, a generosidade dele de dividir toda a sabedoria dele com todas as pessoas, né? E principalmente, assim, ele escolhia, independente da região, o que importava para ele, da cor da pele, do credo, né? Enfim, ele queria dar o melhor e receber o melhor também. A propósito dessa figura paterna, como foi a sua infância? O que seus pais faziam? Quantos eram seus irmãos? Hoje a gente tem uma família de 5 filhos, né? Nós somos 4 meninas e meu pai e minha mãe, né? Acho que a minha infância foi uma infância muito feliz ao lado dos meus pais. Eu sou filha de a minha mãe, ela foi durante bom tempo empregada, né? Doméstica, ela trabalhava ali como faxineira em muitos lares. E o meu pai foi estoquista da Caixa, nesse comecinho ali de vida deles, né? Assim, eu lembro disso muito presente na minha vida na infância, mas foi uma infância muito feliz, assim, com os dois, né? Eu Eles morava onde em sempre... Porto Alegre? Qual bairro? Coab Cavalhada, de Porto Alegre. Morei na Uhum. Coab. Sou fruto da Coab Cavalhada, né?
de Porto Alegre, e os meus pais ali sempre muito próximos, né? Apesar de trabalhar muito os dois, né? Sempre cuidaram muito de nós três no começo, porque nós fomos três durante um bom tempo. A minha irmã caçula das meninas, ela tem 10 anos de diferença, né? E ela já veio numa fase dos meus pais muito diferentes, assim. Eles trabalharam bastante, os dois. Meu pai fez concurso público e foi monitor da fase, né, da antiga FEBEM, durante quase 35 anos da vida dele. E ele começou a trabalhar muito jovem também, meu pai, né? Então, como eu citei antes, começou como estoquista. A minha mãe também, depois de um tempo, fez concurso público. Hoje ela trabalha no município, no departamento de esporte e lazer, né? Na Secretaria de Esporte e Lazer em Porto Alegre. E como foi o seu começo na ginástica? Com que idade? Por quê? Quem resolveu? Como é que foi isso? O meu começo na ginástica se deu através de uma oportunidade, de um olhar de uma professora, que se chamava Cleusa de Paula, que passou numa pracinha, né? A gente fala pracinha em Porto Alegre, em São Paulo é parquinho, e viu uma guria brincando, fazendo nada demais, né? Aquelas coisas de criança, sabe? Se empolerando de lá para cá, correndo, e viu em mim ali, eu acho que algo talvez que chamasse a atenção dela para me oferecer uma oportunidade de conhecer um esporte que eu não sabia, que era a ginástica olímpica naquela época, né, década de 90. Conversei com meus pais, meu pai sempre frisou muito que, para ele, o que é mais importante sempre era a questão da escola, né, então, mas, ao mesmo tempo, eles deixaram que eu conhecesse mais dessa oportunidade, e a ginástica aí virou o amor da minha E vida, onde foi? através dessa oportunidade. E onde foi isso? Essa escola? Tudo isso aconteceu em Porto Alegre. Na primeira escola. O meu começo todo, ele se deu em né, eu sou gaúcha. Vamos lá, então, voltar. Sou gaúcha de Porto Alegre. O meu começo na ginástica, ele se deu através de uma associação de pais. Era um centro esportivo do governo, ainda existe esse centro, se chama A7. E ele tem junto ali, essa unidade esportiva, uma unidade escolar. É muito parecida com o CELS em São Paulo, mas no Rio Grande do Sul se chama CIEP. Eu fui estudante do CIEP, nessa época já não estudava mais, né? Já tinha saído da escola, mas sempre ia nesse centro para ir na pracinha, para brincar, porque tinha essa ligação afetiva com esse local. Um projeto, acho que da época do Brizola, no Rio do Rio Grande do Sul, deve ser do Colares, né? Do governo Colares. Isso, exato. Disso. Visitando a China, a propósito disso que você está descrevendo, de alguém que te viu ali, né? Um ano antes da Olimpíada, em 2007, em Pequim, num centro de treinamento, eu vi crianças, meninas de, acho que tinham 5, 6 anos, porque às vezes pela etnia você não sabe exatamente se tem 7, se tem 5, mas eram muito pequenas, né? Submetidas a um tratamento muito intensivo. Eu fiquei impressionado com aquilo, né? Essa rotina é mesmo inevitável? E o que é viver essa rotina, às vezes massacrante, com uma criança tão pequena? Que eu não sei se foi o seu caso, que você foi, pelo que eu estou vendo, diferente, né? Acho que a gente tem que lembrar que a gente vive num país diferente da China, né? Uhum. Acho que cada país tem as suas particularidades e a China tem a dela. A ginástica é um esporte que é muito precoce. As crianças normalmente começam a fazer ginástica com 4, 5 anos de idade, né? Uma criança no treinamento hoje, ela treina em média 5 horas por dia. E eu estou falando de criança de 7 a 8 anos. 5 horas? Essa é a média, 5 horas por dia. Óbvio que todo esse trabalho desenvolvido é feito por um profissional credenciado, um educador físico formado, né? Estou falando aqui de Brasil, tá? Que tem um planejamento e uma didática toda apropriada para cada faixa etária de idade. Isso é um crescimento gradativo. O que para muitas pessoas é visto como sacrifício, para a gente é visto como doação. Nós amamos o que a gente faz. É importante a gente ressaltar, no meu caso, tá? Eu vou falar por mim aqui. Meu pai e minha mãe nunca me obrigaram a fazer ginástica. Eu quis fazer ginástica. Que idade você tinha? Eu quis treinar de 8 a 9 horas por dia. Que idade? Eu já tinha 11, mas se a gente olhar o histórico da ginástica, outras ginastas, Rebeca Andrade mesmo, a Rebeca chegou em Guarulhos com 8 anos, e a média de horário de treinamento era isso, era de 5 a 6 horas por dia, né?
é um esporte muito minucioso, é um esporte que busca a perfeição. Então, a gente tem muito detalhezinho que precisa ser corrigido e tem todo ali, como eu falei, um planejamento específico feito por profissionais que sabem o que estão fazendo. E a gente vai muito também, quem está do lado de cá, que não é os treinadores, que não faz parte dessa equipe multidisciplinar, o papel de apoiar e de observar. Observar o quê? Essa criança, ela está fazendo porque ela quer ou ela está fazendo por uma obrigação, né? Se a gente, eu não vou citar como é nos outros países, entendeu? Eu estou te citando como é no Brasil. Aqui no Brasil, a criança ela tem o direito a escolher, né? Se ela quer aproveitar essa oportunidade ou não na vida dela. Até quando ela quer fazer essa atividade? Eu tive o direito de escolher, Rebeca teve, né? O direito de escolher e teve a oportunidade de descobrir. E tudo que a gente fez, por mais que para algumas pessoas seja difícil de entender, porque elas estão do lado de fora, é muito amor envolvido, sabe? Muitas pessoas que têm esse mesmo amor recíproco por essa atividade, que no nosso caso é a ginástica, que aquilo ali faz parte da gente. E desde muito jovem, desde muito novinho. Se você conversar, Bob, com alguma pequena ginasta, você vai ver no olhar delas o amor delas pelo treino, sabe? Na então, China... é difícil às vezes, né? Porque realmente quando você vê o treinamento, é para poucos, né? A gente fala, é para poucos, porque é um treinamento muito intensivo. Mas a criança, normalmente, e aí eu estou citando de novo, né? O Brasil, outros países têm outros formatos de trabalho. Aqui a gente tem o livre-arbítrio, né? De poder optar. Até porque algumas vezes a gente tem outras estratégias, né? Assim, de poder crescer e desenvolver em outras áreas. Nem sempre, né? Também. Na China, a gente tinha uma tradutora, a gente conversou com as crianças, com as meninas, e, de fato, tinha uma doação ali muito grande, e também porque aquilo era um modo de ascensão, né? Num país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, você tem uma oportunidade, as famílias, são relações familiares diferentes também, né? Bem, as ginastas de uma equipe, claro, qualquer equipe, são também concorrentes entre si, por vaga da competição, por medalha, por conquista, tal, né? Mas também há amizade e torcida mútua entre elas, tal. Como você viveu isso o tempo todo? Você teve mais prazeres ou muitos dissabores nessa coisa da competitividade? Eu acho que a gente tem uma competitividade dentro da ginástica que é uma competitividade saudável, né? Óbvio que a gente vai ter dissabores, né? Imagina, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, quem dirá eu, né? Ou qualquer um de nós aqui. Mas, assim, há uma amizade muito grande, um respeito e uma admiração muito grande entre os ginastas. Eu acho isso muito legal na ginástica, né? Eu estava, esses dias atrás, no Troféu Brasil, que aconteceu em Porto Alegre, e uma pessoa que não é, né, não costuma estar no ambiente da ginástica, me falou muito, frisou muito isso, como ele ficou encantado de ver a admiração e a torcida de um ginasta pelo outro. E eu falei que a gente tem esse exemplo muito grande de dentro, né, da amizade, do respeito, né, e da excelência que rege aí as diretrizes do esporte dentro da ginástica. A gente vê realmente essa amizade que é construída dentro, né? Acho que sentimento de irmandade entre os ginastas. Isso é muito legal. Eu tive essa conexão muito grande com muitas ginastas. São grandes amigas até hoje, né? Sou madrinha de filho, madrinha de casamento, e assim elas também, E né? também fora do Brasil. E fora também, né? Tenho dentro e fora. Tenho uma admiração. Acho que fora é mais difícil a gente falar amizade, né? Porque Claro. a gente tem o respeito também, e acho que tinha convívio e essa admiração fora. E tinha sempre um contato. As pessoas gostam muito do Brasil, né, Bob? Gostam muito dos brasileiros. Então a gente tem essa receptividade muito grande com as pessoas. Assim, as pessoas têm um carinho muito grande pelo nosso país e pela gente. E eu senti isso a grande maioria das vezes na ginástica, assim, eu senti isso dentro do Brasil e fora também. Você, a propósito disso mesmo que a gente está falando, você se emocionou muito e torceu muito pela
Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio. E você ali meio que. O que você comemorou ali também? Foi você ser superada por alguém que se espelhou em você? Eu acho que isso sim, porque isso é legado, né? Isso é Ubuntu, não é? Acho que a nossa ideia é que a gente, que as portas que a gente ajudou a abrir, porque eu não fui, apesar de ter sido a primeira ginasta negra a ser campeã do mundo, eu não fui a primeira ginasta negra do mundo, né? Eu fui mais uma ginasta negra que estive ali. E ver o sucesso da Rebeca, esse é o nosso sucesso. A vitória de um é o sucesso de todos nós. E a gente sabe muito bem disso, né? Acho que a vitória dela ali representou muitas questões que a gente falou até agora, né? De valorização, de visibilidade, de oportunidades, de direitos, né? Ali. E da gente olhar, muitas vezes, um posicionamento da pessoa preta que muitas pessoas querem fazer com que a gente pense que não existe, que é a pessoa negra vencedora, a pessoa preta vencedora. O sucesso, né, chega para todos. E chegou o sucesso da Rebs. Chegou o sucesso dela, de uma menina que veio de uma família tipicamente brasileira, eu vou dizer tipicamente porque a maioria das famílias brasileiras são construídas por mãe solo. A dona Rosa, mãe da Rebs, treinou também, né? Ajudou a treinar ali ela junto, mas criou a Rebeca e mais 7 irmãos. Uma menina de uma origem muito humilde, né? Com uma condição de vulnerabilidade ali, que chegou, graças a ter essa oportunidade, a esse caminho, né? Que vai virar um grande holofote para outras meninas e outros jovens brasileiros. Eu acho que não tem como a gente não olhar uma história como a dela e não se sentir dentro dessa história, pertencente a essa história. Porque a história dela é a história de muitos de nós. É a minha história ali. Eu falei, né? Ela ali sou eu, ela era você, ela era todos nós. Na verdade, naquele momento ali, ela era todos brasileiros em uma. De todas as cores, de todos os credos, de todas as raças, de todas as etnias, de todos os gêneros, né? Ela era ali o sucesso brasileiro. O sucesso que muitas pessoas dizem que não acontece também. Que só vem o lado negativo, né? Do povo brasileiro. E ela mostrou ali que o povo brasileiro tem muita coisa boa e tem muita qualidade. Então, a emoção não tem como não vir, né? Você está falando disso e eu estou me lembrando uma figura que, junto com outras, abriu as portas do mundo para o Brasil e que, porque é uma pessoa preta, eu vejo sempre um porém em relação a ele, porque fez isso ou não fez aquilo, que é Pelé. Sempre tem um Pelé, mas ele isso, ele aquilo, tal. Só quem viaja, você certamente, mundo afora, sabe a dimensão que ele tem no mundo. Eu acho que uma tristeza, muitas vezes, que a gente, que nós, como brasileiros, a gente não valorize os nossos brasileiros, né? Pelé vai ser sempre Pelé. O que a gente vê muitas vezes as pessoas comparando. Primeiro que é incomparável, porque a época que o Pelé jogava bola não é o futebol de hoje, né? É um futebol muito diferente, não tem como a gente comparar. E ele sempre vai ser o rei. Eu espero que as pessoas, quando hoje, né, a gente está falando muito do resultado da Rebeca, e o mesmo desejo que eu vejo para ela, eu quero para todos os atletas, e aí eu vou incluir o Pelé, que as pessoas lembrem-se de tudo que essas pessoas fizeram por esse país. Principalmente porque essas pessoas deram orgulho a esse país. A gente falou de tanta notícia negativa que acontece no comecinho, né? A gente citou, acho que fatos negativos e questões que a gente está trabalhando ainda, que a gente espera que melhorem no futuro. Mas essas pessoas são vencedoras e essas pessoas são a imagem do brasileiro real para o mundo. O brasileiro que é bom no que faz. E a gente tem muita gente. A nossa grande maioria é muito boa no que faz. E é muito bom. E muitas vezes nós somos os melhores. Só que nós, brasileiros, precisamos entender isso. E valorizar. Assim como a gente tem a valorização do americano, né? Do russo, do chinês. A gente precisa valorizar os nossos brasileiros. Você, a propósito, é do grupo Atletas do Brasil.
que é de muita gente boa. Estou aqui lendo: Ana Moser, Hortência, Raí, Fábio Alvim, Clodoaldo Santos, Lar Grael. Esse é um grupo que se mobilizou, que se mobiliza para mudar políticas públicas no esporte brasileiro. Esse é um grupo só hoje em dia, pandemia, tal, virtual, ou vocês se reúnem, ou de alguma forma trocam experiências e combinações, seja como for? Eu entrei na Atletas faz pouco tempo, eu tive esse convite no ano passado, mas eu já acompanho o trabalho da Atleta há muitos anos, né? A Atletas vem lutando pelos direitos do esporte e do desporto brasileiro como um todo. Como a gente sabe, a gente não tem uma política esportiva no Brasil, e isso nos impede de fazer muita coisa, né? Desde que a gente age, desde termos um crescimento de equidade, de massificação esportiva, né? Há direitos assegurados e adquiridos ali para os atletas e para os para-atletas também. Atletas vai em busca disso, vai lutar pelo todo, né? Ali, desse esporte, do lazer, para a população brasileira. Eu vou falar para a população porque a gente vai desde da massificação, que a gente fala que é a base, até o alto rendimento. Né? Atletas trabalhando com isso, buscando, de alguma forma, através das leis, adquirir, né, esses direitos, que isso consiga ficar assegurado para que o nosso legado lá na frente, né, tenha cada vez mais oportunidades e direitos também ali, que não seja uma questão flutuante, né, de uma gestão, mas sim que seja uma questão permanente e que vá abraçar a todos os brasileiros de uma forma mais igualitária. Você tem, Daiane, em São Paulo, o projeto Brasileirinhos. O que é o projeto? A quantas crianças atende? E você pretende sair de São Paulo com esse projeto? O meu desejo é que vá do Iapoque ao Chuí, né? E que a gente possa ter, que eu possa, acho que devolver toda a felicidade, todo o amor e gratidão que eu tenho pelo esporte, né? E principalmente por ter tido uma oportunidade como essa de ter me tornado uma atleta, ter podido descobrir o meu talento, sabe? O Brasileirinhos é um projeto socioeducativo esportivo, onde eu sou idealizadora, mas foi construído com muitas mãos, aonde a gente consegue dar oportunidade para as crianças serem transformadas, principalmente na parte educacional, né? A gente é agente de transformação através de aula de ginástica artística. O objetivo do Brasileirinhos não é construir um atleta, mas sim construir um cidadão do bem. E ele está vinculado diretamente ali às questões educacionais. A gente tem 2 núcleos hoje dentro do CEL, né? A gente tem um no CEL Paraisópolis, a gente fez 6 anos agora, dia 16 de maio, e a gente tem o nosso bebezinho que nasceu ano passado no Aricanduva. A ideia é a gente abrir essa oportunidade, esse canal, e construir essa educação, acho que acrescentar na educação da criança, principalmente da criança de comunidade. Começa com 6 anos e vai até os 17, né? Então, a gente conseguir acompanhar toda essa faixa etária escolar e conseguir ajudar, de alguma forma, também essa criança a não ter a evasão escolar. Eu quero muito que vá no Brasil inteiro, né? Tenho trabalhado muito para isso, que a gente possa dar mais oportunidades para todas as regiões do Brasil poder conhecer esportes diferentes. A ideia é a gente construir, dar essa oportunidade para as crianças do Brasil inteiro. A gente não tem, dentro do projeto, uma limitação, né? A única limitação é ter o aluno estudante, e ter de 6 a 17 anos, né? Hoje nós estamos em São Paulo, mas eu quero estar em todos os estados, inclusive no meu estado, né? Nem no meu estado ainda. A gente está tentando ali, mas eu quero muito que a gente consiga também, principalmente, ampliar para Norte e Nordeste, que são regiões ainda que a gente tem, acho que um agravamento muito grande de oportunidades através de projetos. Daiane, a rotina da ginástica é pesada. Você, se não me engano, passou por 11 cirurgias de joelho, tornozelo. Na Olimpíada de Tóquio, a fantástica Simone Biles, fenomenal ginasta, né, deu uma pane e desistiu de disputar as finais, dizendo: temos que proteger nossas mentes e corpos, não é apenas ir lá competir e fazer o que o mundo quer. Você, por alguma vez, você se sentiu muito pressionada, muito assim no limite? Acho que quem nunca sentiu a pressão, né?
No caso da Simone Biles, ela não estava falando como a melhor atleta do mundo, ela estava falando como pessoa Simone Biles. Todos nós passamos por um momento muito delicado agora de saúde pública, né? De medo, de insegurança, de ansiedade. E com os atletas não foi diferente. Mas nesse caso da Simone, ela estava falando não só da atleta Simone Biles, ela estava falando da pessoa Simone Biles, né? E ela precisava colocar ela em primeiro lugar. E eu acho que foi de uma coragem tão extrema ela ter falado isso. Não só falado em voz alta, e ela ter ido lá, sem mandar ninguém dizer, né? Assim como uma tenista, pouco antes. Exato, exatamente como Naomi Osaka, né? Uhum. E que Olimpíada foi pra gente? Tóquio mostrou pra gente tantas questões fortes sobre diversidade, né? E sobre tantos assuntos que a gente tem falado. A Simone foi muito corajosa. E ela mostrou que todos nós, em algum momento, estamos vulneráveis e que não tem nada de mal nisso e nenhum problema, porque nós somos seres humanos. E que a gente precisa, para dar o nosso melhor, estar no nosso melhor momento. E ela não estava. Que coragem, né? Você ser a melhor atleta, você ser o nome da Olimpíada, porque era isso que a Simone era, né? O nome dos Jogos Olímpicos, atleta dos Jogos, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, não só da ginástica. E você ter que abrir mão. Né? Isso pesa muito. Muito. E falando disso, eu queria introduzir um outro tema que é delicado, mas que eu acho que é importante para falar do esporte brasileiro. Primeiro que é ou deveria ser indiscutível questões de fé, de religião. Isso deveria ser inquestionável, indiscutível. Então, não é disso que eu estou falando, mas é de uma outra coisa, que é a preparação mental. Eu te dou 2 exemplos. O 7-1 contra a Alemanha, que não existia aquela disparidade técnica. O jogo contra a Holanda na Copa da África do Sul, também futebol seleção brasileira, no segundo tempo, um pequeno erro e tudo vai por água abaixo. Eu vi também isso na Olimpíada em Pequim, na ginástica, né? Não tem uma questão no Brasil, que eu não sei como é levado dentro das equipes, de preparação psicológica, desde acompanhamento, não tem uma questão mental. Já vi no vôlei também isso, no famoso jogo contra as russas, na Olimpíada anterior, né? Não tem uma questão aí que não se, de atribuir ao divino, por exemplo. Estou falando do futebol. Atribuir ao divino cada defesa, cada pênalti, cada escanteio, cada lateral. Não tem uma questão aí que não é a questão da fé, não tem uma questão de preparação mental, de atribuir a si mesmo também as responsabilidades, as coisas. Não existe isso, essa questão no Brasil, não? Eu acho que a gente não pode trazer essa responsabilidade só para os brasileiros, né? Isso é uma responsabilidade de qualquer pessoa que faz alguma atividade na sua vida. Isso dentro ou fora do esporte. A gente tem que lembrar que, diferente da maioria acho que dos trabalhos, né? O esporte é muito diferente. É uma questão do dia. Você pode ter 100% de preparo, 100% de investimento e 100% de resultado positivo durante o preparo para a competição. Mas a competição só tem uma chance. Se eu estou no treino, eu tenho outras chances. Na competição, é o tudo ou nada. Há, sim, um trabalho multidisciplinar, e entre as multifunções hoje e multiespecialistas que a gente tem dentro do preparo para os atletas, a gente tem a parte psicológica. Isso não é de hoje, Bob. Isso já é de muitos anos. Quando eu fazia ginástica, a gente já tinha isso. Dentro da seleção e fora. Muitos clubes têm. Mas isso vai além de um trabalho psicológico. Aí a gente vai voltar lá na questão de toda a situação, na construção da história do Brasil, né, das oportunidades, dos direitos, de equidade, né? A gente tem uma igualdade de trabalhos no Brasil? Todos os atletas e todas as pessoas têm o mesmo formato e a mesma condição de preparo? Não. Não. Né? Então, quando esse atleta ele chega lá em cima, ele tem uma outra formação. Formação familiar, estruturada, a gente tem? Não. Isso vai além do ginásio, mas isso interfere no ginásio. A gente tem muitas questões que interferem dentro do resultado ali final. O que eu digo para vocês é, nenhum atleta e nenhum agente esportivo, nenhuma pessoa que faz parte de uma construção de um trabalho tão árduo
vai querer perder de 7-1? A gente citou aqui o futebol, mas eu vou citar a minha situação mesmo. Em 2004, eu fui para Atenas, em 2008 também, eu fui finalista, e eu tinha a chance de poder ser uma medalhista olímpica. A chance não quer dizer que você é. Eu ter sido campeã do mundo o ano anterior não quer dizer que eu ia ser campeã olímpica. Né? Essa vaga conquistada, ela me dava o direito de tentar. Mas como eu estava tentando, outras 7 ginastas também estavam tentando. E aí a gente vai para a questão de... Você falou, não vamos falar questão religiosa, mas Deus dá um dia para cada um. E talvez naquele dia, talvez não, aquele dia não era o meu dia. O meu dia foi no dia da Rebeca. Porque o nosso resultado veio com ela ali. E tá tudo bem. O 7-1 do Brasil ali é um resultado amargo pra gente. Mas a Alemanha também mereceu, né? E eu acho que eu acho que é bonito a gente reconhecer também a vitória do outro. Claro. E essa questão, há todo um trabalho, há toda uma preparação para que a gente chegue lá e possa desempenhar o nosso melhor. Mas às vezes a gente não está no nosso dia e a coisa não acontece por inúmeros fatores. E essa é uma das questões que mais me encantam no esporte. Tu nunca sabe quem vai ser o vencedor. Por mais que você tenha ali o favoritismo, isso não define que tu vai ser o campeão. O que vai definir é quando o jogo termina. O que vai definir é quando a série de todas as 8 ginastas terminarem ali numa final, né? Por aparelho, enfim, dentro da ginástica, estou citando aqui. Acontece, não acontece só com os brasileiros. Certamente. Esse pensamento, muitas vezes, é o que faz que a gente não valorize o nosso trabalho. É o que faz com que a gente não valorize um Pelé, uma Rebeca, né? Um Neymar, um Ronaldinho. É isso que faz, muitas vezes, a gente não valorizar. É entender que essas questões de perder, de ganhar, não é só com a gente que acontece a perda. Não, acontece com todos os atletas, né? Certamente óbvio não. Que a gente tem que melhorar outros fatores para que isso não aconteça, ou que a gente venha, assim como os outros países, porque a gente é um país ainda muito novo, perto de uma Europa, de uma Ásia, né? Ali, a gente é um continente ainda muito novo, principalmente quando a gente fala do Brasil, aqui de América do Sul, a gente ainda está... a gente ainda precisa melhorar muitas outras coisas para a gente conseguir ter essa equidade ali, dentro do cenário mundial de resultados, entendeu? E o que eu te digo é, nós estamos trabalhando para isso. Precisamos melhorar? Sim. Temos atletas, temos ginastas, temos esportistas, muitas pessoas lutando para que isso aconteça. E que tomara a Deus que lá na frente a gente nunca mais tenha que ver uma questão como essa de perder de 7-1 lá na frente. Eu estou perguntando isso, querida, porque a gente está falando também de estrutura do esporte e de tudo mais. A CBF, por exemplo, teve todos os quase presidentes anteriores acusados de corrupção, de falta de cuidado, o futebol brasileiro é atrasado. Eu estou dando um exemplo só de como, às vezes, falta também preparo, independente das qualidades individuais. Não estou discutindo a questão da vitória ou da derrota, mas do que conforma, né, a preparação de um atleta de alto nível. É isso. Não, mas eu acho que o teu pensamento está certo mesmo, é isso mesmo. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Vai muito mais do que só um preparo em 4 anos. A gente tem hoje uma estrutura esportiva no Brasil para alto rendimento, quando a gente fala de seleção brasileira, né, de Comitê Olímpico do Brasil, de CBF, de confederações, em sua grande maioria, muito bem estruturada. Mas nós precisamos de mais. Como que uma criança que passou por tantas questões de vulnerabilidade na vida dela vai superar isso? Muitas vezes... É disso que eu estou falando. Estamos falando da mesma coisa, entendeu? Não, as pessoas, às vezes, elas querem achar uma justificativa ou um culpado, né? E aí, às vezes, o que a gente quer achar como culpado é o que a gente está vendo ali. No caso, né? A gente não tinha estrutura psicológica e por isso aconteceu. Não. A gente não tinha muitas outras estruturas antes disso, né? Respeito, oportunidade, construção familiar, né? Construção de um momento de vida digna na vida da grande maioria desses atletas, né?
acho que um olhar de valorização também, muitas vezes, né, dentro de vários fatores, assim. Então, tem tanta coisa que a gente tem que entender, para a gente entender esse 7-1, né? Ali, Os 7 olhar só para um atleta, sendo que 11 vão jogar, valorizar um atleta, sendo que você tem mais 10 que estão lutando. Sendo que, no caso, o atleta que não ia jogar. Não. Aí é que eu falo do mental, entende? É você trabalhar um atleta que não ia jogar em detrimento dos 11 que iam jogar, né? Mas olha, vamos falar de sucesso. São muitas coisas, né, Bob? São tantas coisas que é difícil até da gente falar, né? Assim, porque a gente vê, às vezes, esse resultado que nos deixa chateado, né? Mas a gente não entende o caminhar até esse resultado. O que aconteceu, né? Ou a gente finge que não entendeu o porquê desse resultado. Por isso que nós estamos aqui conversando e tentando com quem tem um extraordinário sucesso, tem na sua caminhada como você, sobre esses assuntos, que para nós possamos todos entender, né? E eu queria falar exatamente do seu sucesso. Você criou 2 movimentos que estão na memória de todo mundo que assistiu, e também a Federação Internacional de Ginástica reconheceu isso, que é o duplo twist carpado, o duplo twist esticado, que para sempre terão o seu nome, do Santos 1 e do Santos 2. Quando a vida cobra, e a vida muitas vezes cobra, você se lembra disso? Ou isso já está incorporado, você nem... Olha, acho que eu lembro disso, dessa questão de ter os exercícios, primeiro com muito orgulho de família, né? E orgulho de um nome tão simples como o do Santos, né? Grande parte dos brasileiros são do Santos. Quando eu lembro dessa cobrança, eu lembro da garra do Santos. Eu lembro da garra do povo brasileiro, que não inventou só 2 saltos, mas que se reinventa todos os dias para passar por todos os momentos de mazelas e adversidades que a gente tem. E aí eu estou citando esses exemplos que não são tão agradáveis, né? Porque quando a gente trabalha com coisas gostosas e agradáveis aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, é muito fácil. O difícil é a gente passar por situações difíceis, né? É a gente dar um duplo twist carpado todos os dias, dentro do ginásio e fora dele também. Então, toda vez que eu tenho uma situação complicada e difícil, eu lembro da história da minha avó, que começou a trabalhar com 8 anos de idade como doméstica, né? Uma criança cuidando da criança dos outros. E aí eu vejo, não estou dizendo que isso é certo, pelo contrário. Estou dizendo que, apesar de tudo que ela passou, ela construiu uma linda família e criou 3 filhos dignamente. E hoje eu estou aqui graças a ela. É ver que essa mulher hoje mostra que aquilo que ela viveu lá atrás, infelizmente aconteceu, mas que eu, Daiane, tenho uma oportunidade diferente na minha vida e que eu mereço e tenho que aproveitar, não só por mim, mas pelos outros também. Então, que eu dê os meus duplo twist carpado todos os dias, né, dentro e fora do ginásio. E que eu tenha muito orgulho desse nome tão simples do Santos, né? E não só dos exercícios, mas principalmente o que significa, que é o nome da história brasileira dentro do livro da FIG. A criação desse salto certamente foi coletiva, né? Mas você, quem escolheu, como é que foi o Brasileirinho, como é que foi essa construção? Nesse momento, a gente teve 2 situações, acho que trouxeram muito a realidade brasileira. A primeira, né, que o brasileiro ele tem uma cultura riquíssima, né, mostrando aí a valorização musical do Brasil através do Brasileirinho, que a gente teve a oportunidade dentro da ginástica, do esporte, em mostrar o nosso orgulho pela nossa cultura, né? E falando em exercício, eu acho que esse poder do brasileiro de se reinventar, de criar coisas novas que ninguém nunca pensou, né? Que a gente tem muito isso, que o brasileiro é criativo mesmo. Então, essas situações todas trouxeram esse olhar brasileiro, assim, tanto para a questão cultural, quanto a questão de empreendedorismo, né? E de inovação, que foram saltos ali. Daiane, é o seguinte, você é uma atleta
pessoa, cidadã, mulher com uma trajetória extraordinária. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas foi um enorme prazer conversar, trocar com você aqui, ouvir tudo que você fez e tudo que você fez de tão importante, impactante para o Brasil, mas não só para o Brasil. Bob, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. A gratidão é minha de servir esse país. Eu amo o Brasil. E todos os dias eu luto para que a gente possa ter mais brasileiros amando esse país, né? A gente tem visto tantas questões de ódio e rancor, às vezes aguçada e instigada por tanta gente, né? E a gente está aqui para mostrar que com amor a gente constrói tudo, com oportunidade a gente constrói tudo, com respeito a gente constrói tudo. Vamos reconstruir uma história diferente, né? Para esse país. Cada um fazendo a sua parte, cada um no seu segmento, né, ali. E principalmente dando oportunidade para outras pessoas também, né? Eu agradeço a vocês pelo convite. Foi um prazer estar aqui. A TVE Entrevista e também o canal Bob Fernandes agradecem profundamente a você e as amigas e os amigos da TVE Entrevista. Até a próxima semana. Foi um prazer.